Olá pessoal, como vão? Espero que estejam todos bem. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre um fenômeno que ocorre e que a gente tem assistido na sociedade, um fenômeno que é pensado muito a partir dos censos, né, que o IBGE faz e que fez no ano de 2000, no ano de 2010, e que aparece nesse censo um fenômeno que tem muito a ver com o que a gente vem discutindo, que é a questão da religiosidade, né? Essa é uma questão importante, porque ela toca aquilo que a gente vem pensando, por exemplo, nos nossos trabalhos que a gente preparou esse semestre, no que diz respeito à eutanásia, por exemplo, e a relação entre fé e ciência, né? A cura pela fé, a relação dos processos terapêuticos médicos com os processos de fé. Então, o que a gente sabe, talvez o que a gente pode dizer com alguma segurança, é que quando a gente tem no espaço médico, por exemplo, um sujeito, um paciente, uma pessoa que vai até o espaço médico, seja um consultório, seja um hospital, seja uma clínica, seja uma sala de cirurgia, essa pessoa está sempre carregada e sempre traz consigo muito mais do que a sua condição física, a sua condição biológica. E é claro, nós somos demasiadamente preparados, enquanto profissionais da área da saúde, preparados para lidar com esse ser e sua condição fisiológica, biológica. Somos preparados tecnicamente para lidar com esse corpo vivo, com esse bios, com esse corpo que tem uma fisiologia própria e que a gente estuda e que a gente conhece, tal como podemos conhecer também no campo da veterinária, os animais, os seres vivos de um modo geral na botânica. Existe um comportamento desses seres vivos e que a gente pode compreender, buscar compreender, manipular inclusive e estabelecer processos de cura, processos de melhora, tratamento, né? Isto posto, a gente precisa compreender que esse ser humano, que é esse paciente, que é esse cidadão submetido ao tratamento, a um processo terapêutico, ele carrega consigo muito mais do que o seu corpo biológico. E é isso que a gente vem discutindo aqui, quando a gente traz a temática do homo religiosus, né, dessa dimensão transcendente, dessa dimensão não física que é a nossa, que é constitutiva da gente, né? É isso que a gente procurou entender quando discutimos essa dimensão homo religiosus, tal como a dimensão laboral, tal como a dimensão política, essa dimensão religiosa, de um certo modo transcendente, ela está presente, a gente pode dizer que de maneira geral isso nos constitui. O que é que vem a ser a questão? É que no processo terapêutico essa dimensão está lá. Não é possível se retirar essa camada, essa dimensão das pessoas para poder trabalhar e submetê-las a um processo terapêutico, a um tratamento, a um processo de cura. Então, estamos sempre carregados e está na formação do nosso caráter essa dimensão. Essa dimensão, ela nos envolve, ela ajuda a criar isso que somos. Essa dimensão, ela é cultural, ela é espiritual, ela é espaço-temporal, ela é ela é condições de possibilidade de ser o que somos. Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, tudo isso passa pela nossa formação de caráter, que é também constituída por essa dimensão de uma psique, por essa dimensão de uma espiritualidade, por essa dimensão de um pensamento sobre aquilo que não é físico, sobre aquilo que não é a materialidade observada tal como a gente observa no cotidiano. Então, de um modo geral, nós precisamos encarar esse sujeito que está diante de nós, nos pensando, portanto, como agentes de saúde,
né, como profissionais da área da saúde, do campo de saúde, que tem como tarefa o cuidado, né, o cuidado com o outro, precisamos sempre ter em mente que há essa dimensão. Precisamos sempre ter em mente que essa figura carrega consigo essa dimensão. Então eu não trato um corpo biológico puramente. A questão é, esse paciente, ele é inteiramente passivo? Ele é como um objeto, uma coisa que eu manipulo, estimulo, proponho medicamentos, faço um tratamento medicamentoso, submeto a um tratamento, ao bel prazer da ciência e da tecnologia médica. Não parece ser esse o caso. O caso é que nós estamos lidando sempre com o sujeito de vontades, com um indivíduo que é um sujeito moral, que carrega consigo uma dimensão outra. Então é preciso pensar uma acolhida dessa dimensão religiosa que constitui também esses que são os nossos pacientes no ambiente médico. Então, é preciso uma espécie de relação que considere o outro, essa alteridade, como um sujeito autônomo, como alguém de vontades, com uma razão plena, com alguém que tem condições e pode decidir. Claro, nos casos em que se pode, que você não tem um paciente inconsciente, etc., mas ainda assim há formas de lidar com isso através de testemunhos, através de planejamento por escrito do paciente, com suas vontades ou não, por exemplo, vontade de ressuscitação ou não, como já bem nos disse em alguns colegas, ou consultando os entes queridos sobre os desejos e as vontades desse paciente. Portanto, essa dimensão religiosa, ela está presente. Agora a nossa questão aqui é para a gente pensar o tema que nos interessa pensar hoje, que é o sem religião. Todo paciente, todos, a alteridade diante de nós, ela deve ser pensada da mesma maneira? Essa dimensão religiosa, ela está presente em todos? Ou isso tem uma relação com aqueles que professam uma religião, que participam do culto religioso, que têm um hábito religioso com seus ritos, com os mitos religiosos, que tem uma participação efetiva, praticante da religião e da fé? Bom, o que a gente vem pensando, que estudiosos da ciência e da religião vêm discutindo, é que essa dimensão religiosa, e aí já faço aqui essa, talvez uma correção, né? É que essa dimensão espiritual, ela está presente em todos nós, e essa dimensão espiritual é diferente de uma dimensão religiosa, né? E aí, quando eu disse sobre o estudo do IBGE, de um certo crescimento do sem religião, não quer dizer necessariamente um certo fim da espiritualidade, ou um declínio da espiritualidade. Aliás, pelo contrário, o fenômeno de uma não religiosidade, de um surgimento de uma classe sem religião, não significa o fim da espiritualidade. O censo do IBGE diz, por exemplo, para clarear um pouco, que há uma... o censo desenha um cenário religioso no país, no Brasil. E aí desenha primeiramente um cenário da religião católica, que inclusive ela segue num pequeno declínio, né? Um declínio grande nos anos 2000 e 2010, depois é uma diminuição, um crescimento das religiões evangélicas nas suas mais diversas vertentes, e uma terceira classe, a terceira classe do cenário político, o terceiro grupo desse cenário político brasileiro, portanto, então, católicos, evangélicos e sem religião, né? Ou seja, sem religião supera ainda aí